Olá, graça e paz, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui, em primeiro lugar, eu estou me apresentando, né? Para quem não me conhece, claro, óbvio, né? Como diz um amigo meu, né? Que colega de faculdade, teologia, seminário, é óbvio, claro, óbvio, grande teólogo, grande pastor, pregador do Evangelho. Eu gostaria de compartilhar com você esse vídeo que eu tenho gravado no Facebook, no YouTube, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, no antigo X, né? 3 ou X, sei lá, não sei. Twitter, antigo Twitter, né? Eu sou da época do Orkut, lembra Orkut? Né? E usava até pouco a rede social naquela época, mas enfim. Eu estou numa empreitada fazendo uma série de comentários bíblicos acerca do Novo Testamento, acerca do apóstolo Paulo. Já publiquei alguns artigos de teologia, TCC, em redes sociais, no meu blogger, o blogger, né? O blog dos Bereanos, do meu amigo presbítero Paulo César, entre outros. E os Bereanos está até no YouTube, né? E eu gostaria também de algumas também pregações na Web Music Rádio, né? A rádio digital do meu amigo pastor Geuel Rabelo de Petrópolis, uns áudios, né? Vídeo não, áudio de pregações minhas, pela graça de Deus, Deus me usou e ele teve a coragem de postar na rádio. É Rádio Web Music Gospel. Rádio Web Music Gospel. Está no YouTube do meu amigo pastor Geuel Rabelo, né? O meu abraço. E tem algumas mensagens minhas aí. Acho que cerca de quase 20 mensagens minhas, pregando curta, né? Que na rádio tem que ser, o tempo é de ouro, né? Escasso. E aqui eu queria ler um texto rapidamente para você, na carta do apóstolo Paulo, né? Digamos que ela é prima ou irmã gêmea de Colossenses, né? Porque Filemon, provavelmente, segundo estudiosos, né? Ele morava em Colossos, né? E Paulo escreve essa carta, né? Desde a saudação, como era costume do apóstolo Paulo, ele escreve a um homem chamado Filemon, ex-escravo, colega de Paulo, e que tinha um empregado, tinha um escravo chamado Onésimo. E ele escreve aqui, começa, né, com provavelmente, segundo Shed, segundo Gandry, Coester, Raymond Brown, Joaquim Jeremias, Frederick Bruce, né, F.F. Bruce, Fitzmyer e outros mais aí estudiosos do Novo Testamento, né, George Eldon Led, Robert Gantry, Carlos P.F. Novaes, Luiz Saião, Russell Shedd, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros mais aí das antigas, né? Antônio Neves de Mesquita, Nilson do Amaral Fanini, também um grande comentarista e pregador do Evangelho, foi meu pastor da primeira igreja batista de Niterói, saudosa memória. Gostava também de pregar nas cartas do apóstolo Paulo. E meu pastor atual, presidente da nossa igreja, Batista Rio de Vida, daqui de Campos, na qual eu sou um dos membros e da oficiais e diretor, né? Da diretoria na igreja, né? Estatutária, no caso ele, pastor presidente, Charles Anthony Carvalho. E um abraço, meu pastor. E sempre dou graças a Deus pelas contribuições. Paulo começa essa carta a Filemon
um ex-escravo liberto, convertido nas prisões de Éfeso, de Roma, primeiro século. Ele começa com um prefácio e saudação, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação costumeira de Paulo. E ele começa prefácio e saudação. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Por que ele fala prisioneiro? Porque realmente, literalmente, ele estava preso na prisão, na cadeia de Roma. E o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo. Provavelmente, segundo alguns estudiosos, esse Arquipo ou Arquipo era filho de Filemon e a irmã Áfia seria a esposa de Filemon. Nosso companheiro de lutas, né? Sísigos, companheiro de julgo, de lutas, né? O grego, né? Sísigos. Sum koinonos, ou sum koinonel, ou seja, companheiro de trabalho, de julgo, de ministério. A igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Né? Então ele começa, aí são 25 capítulos, 25 versículos, do capítulo 1 é um capítulo só, dedicado a Filemon. Eu já vou produzir um artigo comentando a carta de Paulo a Filemon. E o assunto da carta era o seguinte: Paulo recomenda a Filemon, que era provavelmente um dos convertidos no cativeiro, no calabouço, na prisão de Roma, recém-convertido, um ex-escravo do Império Romano, e Paulo adverte a ele para ele receber o seu escravo fugitivo chamado Onésimo. Né? E faz até um jogo de palavras com o nome Onésimo. Né? Ele era inútil e passou a ser útil ao ministério. Ele até cita aqui na sua carta. Enfim, ou seja, Onésimo, que ele é inútil no serviço anterior. Pela graça de Deus se torna útil Onésimo. Desejo de servir em singeleza de coração. Colossenses 3, 22 e 23. Ué, você não está lendo Filemon? Você está citando Colossenses por quê? É outra carta chamada Epístolas ou Cartas da Prisão de Paulo. Porque a Bíblia, meus caros, ela está interligada. A Bíblia ela está interligada. Né? Eu estou usando aqui a referência da Bíblia de Estudo Shedd, tá? O seu Philip Shedd, um grande teólogo batista, né? Quero recomendar esse livro aqui também. Lendo a Bíblia livro por livro. Um guia rápido de estudo panorâmico da Bíblia, editora Vida Nova, do doutor e pastor William Merti e doutor Boyd Silvers. Tá? E esse aqui, que dispensa apresentações, como ler a Bíblia livro por livro. Um guia de estudo panorâmico da Bíblia. Gordon Fee e Douglas Stuart, autores do best-seller livro Entendes o que lês, de interpretação teológica e exegética e hermenêutica bíblica, da editora Vida Nova. Ok? E esse livro também, um teólogo pentecostal, que eu gosto muito, pastor, teólogo, Meyer Pearman, através da Bíblia, livro por livro, da editora Vida. Meyer Pearman, que escreveu o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E esse livro aqui, que eu quero encomendar para vocês, é uma série de 13 ou 14 volumes, Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama do Novo Testamento, de Walter M. Dunet, editora Vida Nova, tá? Que é professor do Swinton College, em Minnesota, Estados Unidos, doutorou-se, doutor em literatura bíblica pela
University, ou seja, né, Universidade de Chicago, de Waco, no Texas, e essa Bíblia também de estudo, Matthew Henry, a editora da Sociedade Bíblica do Brasil. E esse queridinho aqui, xodó, desse que vos fala, Fabrício Barreto Gonçalves, comprei ele quando estava fazendo seminário, Faculdade de Teologia. Panorama do Novo Testamento de Robert H. Gundry, Vida Nova. Tem todo o Novo Testamento aqui condensado, ok? Então, Onésimo, ele prega a mensagem de Onésimo, de Filipenses e de Filemon, ela é bem simples. Ela fala de um escravo que era dono de escravos, ex-escravo que se converteu do Império Romano, greco-romano do primeiro século, companheiro de Paulo, chamado Filemon, né? E começa o seu esboço, oração, que faz pelo ministério de Filemon, do capítulo 1, que é um capítulo só, até o versículo 7. E fala pela restauração da vida de Onésimo e o propósito de Paulo escrever a carta a Filemon, né, que fala sobre pagar uma dívida de um ex-escravo chamado Onésimo. E Filemon, Paulo, ele adverte, ele exorta e ele recomenda a Filemon, que era um cristão, era um comerciante, um empresário, nos dias de hoje, que receba esse irmão chamado Onésimo, ex-escravo que provavelmente se converteu na prisão de Roma, que era da cidade de Colossos. Aí veja o que está interligado. Eu comecei a escrever e a ler, estudar, e artigo de teologia e comentário bíblico, está aí nas redes sociais o meu artigo, né, de teologia do Novo Testamento. Dentro da teologia paulina, Paulo suplica por Onésimo e se oferece para pagar qualquer dívida que aquele ex-escravo chamado Onésimo, que era escravo de Filemon, roubou o seu senhor, provavelmente, segundo estudiosos, os eruditos, os teólogos do Novo Testamento contam que Robert Gundry, Donald Guthrie, Meyer Pearman, Gordon Fee, R.N. Champlin e muito mais, Wisby, Joaquim Jeremias, Bailey, muitos outros aí, Russell Shedd, Luiz Saião, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos e outros mais aí, comentam que provavelmente Onésimo, ele era escravo, ele roubou alguma importância ou algo valioso para Filemon, ele é preso em Roma e se encontra com Paulo em Roma, na prisão. Eles se conhecem, ficam amigos e começam a pregar o evangelho, a testemunhar o evangelho, né? Que é o natural, quando Jesus faz parte da nossa vida, né? Vocês sabem que a nossa vida já não pertence mais a nós, né? Meu time aqui, ó, vocês estão vendo que é Fluminense, né? Tricolor. Mas na vida cristã, o nosso time é o quê? É o Evangelho. É Jesus Cristo. Então, aí fala, né? Paulo usa esse comentarista aqui, esse teólogo, né? Walter M. Dunet, ele comenta que Filemão morava em Colossos, né? Paulo escreve aos Colossenses, a Filemão, aos Efésios e a Filemão, e ele fala sobre a doutrina da imputação. O mérito de uma pessoa é reconhecido com base no mérito de outra. O que quer dizer isso? Esse teólogo aqui, M. Dunet, Walter Dunet, é que Cristo, ele se sacrificou por nós.
Ele assumiu os nossos pecados. Ele assumiu as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados. E ele tomou a cruz que estava endereçada a nós, destinada a nós, pecadores, né, transgressores da lei de Deus, pecadores, Jesus tomou sobre si. Então, na própria carta de Paulo a Filemão, ilustra isso aí, a chamada doutrina da imputação, a doutrina da eleição, a doutrina da salvação, ou seja, Jesus pagou, quitou as nossas dívidas. É como se você devesse num banco, numa loja, num lugar, devesse alguém e chegasse, ou eu, ou alguém, ou da família, um amigo, ó, eu vou pagar a sua dívida. Você não deve mais ninguém. E nem a mim, que estou pagando. Isso é graça. Jesus pagou a nossa dívida. Então, ele ilustra na vida de Filemão, e na vida de Onésimo, e na própria vida de Paulo, que Jesus pagou a nossa dívida, né? E ele paga o que deves. E quem pagou essa dívida? Foi Paulo, em relação ao pecado. Foi Pedro, foi João, foi Onésimo? Não. Foi Filemão? Foi Timóteo? Também não. Foi o próprio Jesus. Ele pagou os nossos pecados. Paulo pagou a dívida e falou, olha, se você está em condições financeiras aí péssimas, deixa comigo que eu pago a dívida de Onésimo, mas recebe-o como irmão. Olha só, na cadeia, na prisão, Onésimo estava preso, fugiu da presença de Filemão, que era o seu senhor, o seu amo, o seu Habib, né? O seu amo, o seu Saíbe, como dizem em árabe, e ele foi lá em Roma e ele foi preso. Chega lá e se encontrou com quem? Com o apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho, Onésimo se converte e passou a ser discípulo de Paulo e pregador do evangelho. Esse é o evangelho que transforma, porque a Bíblia fala em João, já concluindo, João capítulo 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade que João fala? Capítulo 8, Jesus. E conhecereis a verdade, que é Jesus em Cristo, e a verdade vos libertará. À medida que Onésimo conheceu a verdade em Cristo, pregada através de Paulo na prisão, o apóstolo Paulo, ele se converteu e se tornou um homem liberto. Um homem liberto, salvo por Jesus Cristo, pregado através de Paulo. Passou a ser pregador do Evangelho. De escravo, tornou-se um homem liberto. Isso que a graça faz na sua vida, na minha vida. Nós estávamos escravos de Satanás e do pecado, mas Jesus, com seu sangue, com a sua morte na cruz, ele nos deu vida, salvação e nos libertou, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pelas recomendações, não pelo meu mérito, Fabrício Barreto Gonçalves, não para a minha glória, para a minha satisfação, para dizer que eu sou metido, que eu sei demais, que eu estudo demais, mas é por causa disso aqui. É um livro que já li muitos livros na minha vida. Se você olhar aqui minha estante, tem lá dentro também mais livros, né? Ó, aqui, ó. Mais livros. Já li muitos livros. Muitos mesmo. Muitos livros. Já li vários e vários e vários livros. Mas nenhum livro que eu li me tocou tão profundamente quanto a Bíblia. Vários livros. Vários e vários livros. Teologia, filosofia, história da igreja, Bíblia.
Já li vários e vários e vários livros. Mas nenhum mudou tanto a minha vida e me salvou quanto essa Bíblia aqui, através de Jesus Cristo, que morreu por essa Bíblia e morreu por cada um de nós, inclusive por você, meu amigo que está me assistindo. Que Deus abençoe. E obrigado pelas palavras de carinho. Diz que eu estou no caminho certo. Meu sonho é publicar um livro. E está faltando dinheiro e um editor e uma editora. E liguei para 2 editores, mas ficou só na conversa. Análise de textos. Já escrevi artigos, TCC. Fui muito elogiado, graças a Deus. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus, através da minha vida, porque me chamou desde 12, 13 anos de idade, quando eu ainda era católico romano. E falou que esse livro, esse TCC e esses artigos que eu escrevi podem virar livros. Bom, enfim, está na mão de Deus. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, ou eu, Fabrício Barreto Real, no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Facebook, no Gmail, no X, antigo Twitter, e no WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida e a minha. Para contato, o meu e-mail é fabricio.barreto170@gmail.com. Repetindo, e-mail fabricio.barreto170@gmail.com. E o meu WhatsApp é código 22 999 72 58 67. 22 999 72 58 67. Fabrício Barreto Gonçalves no YouTube, no Facebook e com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Você pergunta e a Bíblia responde. É a Bíblia respondendo perguntas dos internautas, dos irmãos, enfim, daqueles que querem estudar a Bíblia, e que Deus abençoe. E tem participado de lives também, do grupo de Bereanos, os Bereanos, a Escola de Teólogos e outros grupos afins também, no grupo Teologia com Propósito, do WhatsApp. E que Deus abençoe a sua vida. Curta o nosso canal e estamos aí. Faça sua pergunta Bíblia, que a própria Bíblia, essa Bíblia aqui, no caso a Bíblia de Estudo Shed, ela vai responder. Você pergunta e a Bíblia responde. É uma página do Facebook e tem lá escrito assim, artigos e PDFs, né? Você pode baixar lá, tem vários PDFs ali, comentários bíblicos, Bíblia de estudo, apostila, tem teses, tem dissertações, tem CCC, tem artigos meus, tem artigo de colegas teólogos e pastores. Você pode lá baixar, lá tem apostila de concurso, de filosofia, teologia, biologia, matemática, pedagogia, parapsicologia, geografia, psiquiatria, geografia bíblica, história da igreja, antropologia filosófica, antropologia bíblica, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, história da igreja, já falei, introdução à Bíblia, hermenêutica, exegética, pregação, como elaborar o sermão, enfim, mensagens minhas. Tá lá, Fabrício Barreto Gonçalves, no YouTube, no Instagram,
e na página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Fabrício Barreto Gonçalves. Orem por mim, pela minha vida. Ainda estou me recuperando da cirurgia que eu fiz no pé, da diabetes, da cirurgia, da amputação do meu dedo do pé, e que Deus abençoe a sua vida. Amém. E faça a sua pergunta. Qualquer pergunta de religião, se eu souber, claro que ninguém sabe tudo, só Deus, só Ele. Amém? Peça oração também, não só estudo, não só explicação da Bíblia, mas querem que eu ore por você, no privado, você pode ligar para mim e você também pode pedir nas redes sociais, no YouTube e no Facebook, Fabrício Barreto Gonçalves, né? E no e-mail também, fabrício.barreto, letra minúscula, fabrício.barreto 170 arroba gmail.com. WhatsApp, código 22 999 72 58 67. Terei prazer de orar por vocês, né? Deixe seu like, seu joinha, e eu vou orar por você e responder, dentro do possível, a sua pergunta teológica e bíblica. Deus abençoe. Shalom Adonai.